dia vamos aí à correção da nossa atividade de matemática. Da página 133, nós temos a questão 12, 13 e a 14, que a tia orientou para que vocês fizessem, lembram? Então, nós temos aí dois circuitos na questão 12, o circuito A e o circuito B, onde você está completando com o resultado, né? Você tinha 864 dividido para 8, 108. Esse resultado você multiplica por 5, que dá quanto? 540. 540 você divide por 2, que dá 270. Soma com 128, então você vai obter 398. Então, isso aí é a resposta do circuito A. O circuito B você tinha, né? 770 dividido para 5, 154. Dividido também para 7, 110. Aí você tinha 990 dividido para 9, o resultado é quanto? 110 também. E 990 dividido para 3, o resultado 320. Na questão 13, ele diz que Ricardo pretendia comprar uma batedeira em uma loja. Só que ele tinha duas opções para estar comprando esta batedeira, que poderia ser à vista ou a prazo. À vista ele pagava R$582. E se ele fosse comprar a prazo, ele pagava em 6 vezes sem acréscimos. Esse preço sem acréscimo, né? Ou seja, 582 ele pagaria em 6 vezes sem ter nenhum acréscimo. E o Ricardo optou por comprar a prestação em 6 vezes. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou 582 e dividiu para 6, para saber de quanto é que sairia cada prestação. Então, 58 dividido para 6, qual é o número na casa de 6 que eu multiplico por 6 para ter pertinho de 58? O 9, né? Que 9 vezes 6 são 54. Tem 8, tira 4, fica 4. Tem 5, tira 5, fica 0. Baixa-se o 2, ficando 42. Na casa de 6, qual é o número que eu multiplico por 6, que eu tenho exatamente 42? É o 7, ó. 7 vezes 6, 42. Então, subtraindo, 2 menos 2, 0, 4 menos 4, 0. Então, cada prestação, o Ricardo irá pagar de R$97, certo? E a questão 14, ele lhe dava uma divisão. No caso, a divisão era 232 dividido para 4, e ele pedia que fizesse uma situação, problema, um enunciado, envolvendo essa divisão. Aí a tia fez aqui para poder vocês estarem comparando com a de vocês e ver se vocês fizeram correto. A tia fez o seguinte: o Juca comprou 232 laranjas para distribuir para seus 4 revendedores. Quantas laranjas cada revendedor recebeu? Né? Então, aqui é o enunciado, ou seja, a situação problema, envolvendo a divisão 232 dividido para 4. Certo? Muito bem. Então, corrigindo a atividade, nós vamos agora para a página 135. Na página 135, você vai fazer a questão 17 e a questão 18. O que é que você vai estar fazendo na questão 17? Na questão 17, você tem 5 fichas. 4 fichas contêm números e uma ficha contém o sinalzinho de divisão. Porque na letra A, ele quer que você efetue a divisão que o Heitor conseguiu formar utilizando esses 4 números, que foi o quê? 592 dividido para 4. Então, dentro do retângulozinho, você vai armar a divisão e vai fazer, tá bom? Já na letra B, ele quer que você faça o mesmo que Heitor. Só que você vai fazer o quê? Você vai fazer com as 4 fichas, né? Que contém números. Você vai estar formando uma divisão com o maior divisor possível, certo? Porque ele diz assim, ó: de maneira semelhante ao Heitor, utilize os números das fichas acima. Escreva e resolva uma divisão que tenha o maior quociente possível, né? Então, você vai estar, no caso, né, não é o divisor, o dividendo, como eu havia falado, e sim o quociente. Então, mas é só você pegar, né, o maior número possível, né, o maior dividendo possível, e realizar a divisão, que você vai encontrar o maior quociente também possível, tá
bom? E na questão 18, você tem aqui uma representação de um mapa que o Murilo fez de uma sala cheia de cadeiras, né? Uma sala de cinema contendo as cadeiras arrumadas. Só que você observa que caiu tinta em cima. Aí ele quer que você calcule dizendo o seguinte: sabendo que nessa sala de cinema há 105 assentos, determine os códigos dos assentos da última fileira. Ora, você já sabe, né, que ele diz aqui que cada fileira, ó, Murilo representou o mapa dos assentos de uma sala de cinema, mas derrubou tinta sobre o papel. Observe a imagem ao lado, né? Aí dentro desse quadradinho ele dá uma dica. Ele diz que todas as fileiras possuem a mesma quantidade de assentos. Então, você vai pegar 105, né, que é o total de assentos, e vai dividir pelo total de quê? De fileiras, né? Aí você vai somar, ou você vai contar, ó. Ele diz que o total de fileiras possui a mesma quantidade de assentos. Então, aqui, se você aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, então aqui você tinha o quê? 7 fileiras, certo? Disponíveis, arrumadas. A última fileira é a 7ª fileira. Então, você vai pegar 105 e dividir para 7, certo? Encontrou o resultado? Aí o resultado vai corresponder a uma letra do alfabeto. Lembre que aqui, ó, as fileiras, né, junto com as cadeiras, elas são codificadas, ó. A primeira fileira, né, que contém as cadeiras A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Então, segunda fileira, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Terceira fileira, C1, C2, C3, então, quarta fileira, então, na sequência, a 15ª letra do alfabeto, ou melhor, você vai obter o resultado, né? E vai estar associando, né, esse resultado à letra do alfabeto. Vamos dizer que o seu resultado dê 15, certo? Que você realizou a divisão de 105 por 7 e encontrou como quociente 15. Então, você vai estar vendo qual é a letra do alfabeto correspondente ao 15, né? Começando, claro, né? Aqui com a fileira 1. Então, a 15ª fileira vai corresponder a qual letra do alfabeto? Por exemplo, vamos dizer que corresponde à letra O. Se corresponde à letra O, então os códigos das cadeiras serão O1, O2, O3, O4, O5, O6 e O7, certo? Ok? Então, essa é a nossa atividade de matemática.